Fala, Barbers! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio de A Bíblia na Cadeira do Barbeiro. Hoje o episódio 5 e o episódio 5 está incrível. Então, já compartilhe esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreve e também, por gentileza, deixa aí o seu comentário, que isso vai contribuir e ajudar muito. A plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e vai me ajudar cada vez mais a que eu possa levar aí a palavra, que eu possa levar esses conteúdos para outras pessoas, outros barbeiros, tá bom? Então o episódio de hoje é de 3 a 105 reais, o que eu aprendi em 30 anos de barbearia. E vamos começar aqui já com um versículo, Deuteronômio 8:2. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, o conduziu. Se eu dissesse a todos vocês que quando eu comecei, há 30 anos atrás, eu comecei a cortar o cabelo cobrando 3 reais. É isso aí. Eu comecei cortando o cabelo a 3 reais e hoje, depois de 30 anos, eu cobro 105 reais. O que será que mudou? Qual que foi minha mentalidade? O que mudou na minha mentalidade para que hoje eu cobrasse 105 reais? E detalhe, viu? Já tem clientes meus pedindo para que eu suba para 120 reais o meu corte de cabelo. Então, para vocês verem o quão importante você se tornar uma autoridade dentro da sua própria barbearia. Você se tornar uma autoridade para o seu cliente. E assim, eu não aprendi uma técnica secreta, também não tive sorte, mas talvez eu tenha conhecido pessoas certas e eu posso dizer uma coisa para vocês. O meu maior crescimento na carreira não acrescentou nas minhas mãos. Não aconteceu, na verdade, nas minhas mãos. Aconteceu aqui, ó, na minha mente, no meu caráter e principalmente na minha fé. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a minha playlist hoje na barbearia é louvores. E todo mundo que entra na barbearia hoje gosta muito de ouvir os louvores que eu coloco. Às vezes eu coloco louvores nacionais, às vezes coloco louvores internacionais, mas é louvor da hora que eu entro na barbearia até a hora que eu fecho. Então, talvez vão falar, pô, mas uma playlist de louvor, eu também, quando eu tinha uma barbearia grande, eu não tinha essa playlist lá. Mas aqui hoje é só louvor. Deus honra os pequenos começos. Deus honra os pequenos começos. Bom, eu comecei muito novo, eu comecei com 16 anos de idade, eu não tinha estrutura, eu não tinha equipamentos de ponta, né? Na época não existia telefone, não tinha redes sociais, mas tinha uma vontade muito grande de não só mudar a minha vida, mas principalmente dos meus pais. Assim, desde lá até hoje, eu nunca deixei o simples, nunca deixei de ser uma pessoa simples, nunca deixei de ser uma pessoa humilde e tive algum momento da minha vida ali que talvez o ego, talvez fugiu a palavra que agora tomou conta um pouco, né? Porque eu comecei, como eu disse, né? Eu comecei muito novo, sozinho, então eu não tinha muito recurso, né? Na época, para vocês terem uma ideia, hoje, qualquer pessoa que se formou e vai lá no Ministério da Fazenda e consegue colocar um MEI, pronto, você já tem um CNPJ. Na época não tinha. Então, para que eu pudesse ter, para vocês terem uma ideia, para que eu pudesse fazer um carnê em alguma loja,
eu tinha que ir lá tirar um extrato, então eu tinha que ter uma conta no banco, né? Não tinha como eu comprovar a minha renda. Hoje você, com o seu CPF, você consegue ter uma maquininha de cartão, você entra lá no Ministério da Fazenda e consegue tirar o seu MEI, consegue já ter um CNPJ. Então hoje as coisas estão muito mais evoluídas, né? Estão incríveis. Então lá atrás era muito difícil você comprovar a renda, você comprovar algo, né? Hoje está muito mais fácil, né? Zacarias 4,10 diz: não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Então, quando eu terminei, essa palavra aqui traz muito quando eu comecei, né? Então, eu queria muito entrar em barbearias, eu queria muito me tornar um colaborador, mas na época não era igual hoje, né? Hoje, uma pessoa se forma, ela já pensa em colocar 2 cadeiras na barbearia dela, da pessoa, para colocar mais um colaborador ali. Antigamente era muito difícil um barbeiro ceder um espaço para que você pudesse trabalhar ali, sabe? Eu mesmo já falei aqui, acho que no primeiro ou no segundo episódio, a minha mente era muito fechada, né? Eu não queria colocar pessoas para trabalhar comigo, porque eu não queria criar, não queria ensinar pessoas para não criar concorrentes, e era muito difícil, né? Então o começo tem que ser assim, tem que ser degrau a degrau. E hoje eu vejo que esses jovens, né, os jovens barbeiros ou não barbeiros, eles querem ultrapassar obstáculos, né? Não querem subir de degrau em degrau, já querem já começar e já em um passo já está lá no topo, né? Muitos hoje me ver aí a minha agenda cheia, cobrando R$ 105, fala, poxa, né? Eu já quero já começar, como dizem, né? Quer pegar o bonde e já sentar na janelinha, e não é bem assim, né? A gente tem um processo a trilhar, né? Mas Deus, desde lá de trás, vem falando comigo. Deus, desde quando eu montei a minha primeira barbearia, sempre esteve do meu lado, sempre ali me fortalecendo. Pensei em várias vezes em desistir. Às vezes eu achava que o meu fardo era muito mais pesado do que o dos outros, mas não, né? Deus sempre coloca o fardo que você consegue sustentar naquele momento. Deus é maravilhoso, gente. Deus é incrível. E o preço, o valor de 3 para R$ 105, por mais que vocês falam assim, mas, poxa, não dá para comparar, né? Há 30 anos atrás com 30 anos depois. Mas se a gente for fazer uma média hoje aqui em Indaiatuba, hoje eu sou o barbeiro que cobra mais caro, vamos se colocar assim aqui em Indaiatuba. Então, mas para que eu pudesse mudar, não foi só mudar o corte, o valor do corte de cabelo. O que mudou foi que eu busquei a estudar, eu busquei a ouvir, passei a atender melhor, passei a valorizar mais o meu tempo, passei a entender que a excelência gera valor, e não precisei eu não precisei mudar o estilo de corte de cabelo. Eu faço o mesmo arroz com feijão que eu sempre fiz lá atrás. Eu só mudei a minha mentalidade e o meu comportamento dentro da barbearia, né? E de uns tempos para cá, eu venho me moldando cada vez mais dentro da palavra, né? A palavra de Deus, quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a entender que ela é simples a palavra de Deus. E eu tinha muito medo de entender a Bíblia. Eu não queria entender a Bíblia, eu tinha medo, porque eu falava, eu não vou conseguir seguir o que a Bíblia diz. E aí, depois que eu me entreguei de verdade, que eu fui entender, que eu fui em busca, eu vi que é tão simples como atender uma pessoa.
Muitas das vezes a gente quer fazer tanta coisa para uma pessoa e às vezes tem pessoas que não quer ser bajulada. Ela só quer que você faça arroz com feijão. O básico. O básico. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30. Os servos que multiplicaram o que receberam ouviram do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Deus honra quem desenvolve os dons que recebeu. Talvez você tenha um dom e você acha que não tem. Eu mesmo estou com um aluno, ele está finalizando agora, e eu falei para ele que ele tem um dom. Ele tem um dom de cortar cabelo. Ele sabe cortar cabelo. Ele nunca tinha pegado numa tesoura, nunca tinha pegado num pente, mas recentemente ele fez um degradê que ficou incrível. Ele fez um taper fade sem explicação. Então ele tem um dom. Então muitas das vezes nós temos um dom dentro de nós que a gente não se permite a entender esse dom. Né? E quando eu falo aqui, quando eu estou tentando trazer a palavra da Bíblia, quando eu estou trazendo a palavra de Deus, eu não estou vindo aqui para falar para você que você tem que ser um crente, que você tem que ser um católico, que você tem... Não, eu estou dizendo que a palavra de Deus, quando você começa a entender ela, quando você busca mais Jesus, quando você busca mais Deus, você não tem tanta ansiedade. Eu sofri 2 crises de ansiedade dentro da minha barbearia, depois que eu fechei a minha barbearia maior e vim trabalhar sozinho. Então, você fica mais calmo, você compreende. Eu ficava irritadíssimo quando o cliente marcava e não vinha. Minha vontade era de ligar pro cara e falar, cara, pô, você pensa que eu tô aqui de palhaçada? Você pensa que eu tô aqui de brincadeira? Sabe? E aí quando você... Por quê? Porque nós temos as nossas contas, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, então eu tenho que comprar o leite para ela, tenho que comprar roupa, tenho que comprar alimento, e aí o cliente não vem, você fala, poxa. Mas é quando você começa a entender a palavra de Deus, você começa a ler a palavra de Deus, você começa a entender. E aí, sabe, você não fica estressado, você não fica ansioso. Não ficais ansioso por coisa alguma. Assim diz a palavra. Sabe? Uma outra coisa que a palavra me trouxe foi, antes eu pensava no dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Eu tenho que fazer, porque senão... Mas Deus é tão maravilhoso que Ele permite certas coisas na sua vida para que você... às vezes você não presta atenção. Então, por exemplo, às vezes que o meu cliente não marcava, eu falava, pô, vou ficar 1 hora parado aqui, é menos R$ 100. E o leite da minha filha, e a roupa, e não sei o quê, vou deixar de comprar tal coisa. Mas aí eu entendi que eu abria às 8 horas da manhã e saía 9, 10 horas da noite todo dia. E aí Deus... Por que Deus talvez permitiu que seu cliente não veio naquele lugar? Para você descansar. Para você entender que você descansa o seu coração na palavra de Deus. Você descansa, você não fala que acredita em Deus? Então descansa o coração na palavra de Deus, cara. Ele não vai deixar faltar. E Deus nunca deixou faltar para mim. Sou muito grato a Deus. Então o dinheiro, ele nunca foi um objetivo. Nunca foi um objetivo. Talvez se eu tivesse trabalhado pelo dinheiro, eu já tivesse desistido. Eu acho que eu já tinha desistido. Se fosse só o dinheiro. O dinheiro, quando você começa a entender a palavra de Deus, você começa a ver que realmente é uma consequência. O dinheiro, ele é consequência do que você faz. Imagina se todos os clientes que desmarcassem comigo eu xingasse, eu ficasse bravo, esse cliente não voltava mais. Então eu fui entender que não é sobre o dinheiro, é sobre o propósito. O propósito é o combustível que fazia com que eu ficasse aqui. Então, o meu propósito era o combustível. Quando eu entendi
o meu combustível era o propósito e que Deus era o que me promovia, e eu fui entender muitas coisas, quantas portas Deus abriu para mim. Fechou várias, mas muitas portas ele abriu. Eu fui campeão do reality The Best Barber Brasil em 2016, mas 6 anos depois eu me tornei embaixador da Babyliss e da Roja. Por que será? Será que lá atrás, há 6 anos atrás, quando eu fui campeão do reality The Best Barber Brasil, será que eu estava preparado psicologicamente para poder me tornar embaixador de 2 grandes marcas? A Roja. Então Deus ele só abre a porta na hora que você realmente está preparado. Mas e aí, você está preparado para ouvir a voz do Espírito Santo? Você está dando ouvido ao Espírito Santo? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O inimigo, muitas das vezes, ele sabe que a ira que está dentro de você é por falta de um cliente que de repente marcou e não foi. E aí você vai ligar para esse cliente, vai falar um monte para ele, só que muitas das vezes esse cliente não foi porque ele teve, sei lá, um compromisso, o carro quebrou, furou o pneu, e aí o inimigo vai colocar na sua cabeça, ele está mentindo. Ele não está mentindo. E aí você não vai acreditar nesse cara, vai de repente ficar bravo. Várias vezes eu fiquei bravo. Várias vezes. Várias vezes eu fiquei bravo. Mas Deus foi me moldando. Foi me moldando. Hoje, quando o cliente desmarca, que é raro, mas quando o cliente desmarca, eu entendo que Deus tem algo para mim. Aí é onde eu ajoelho e falo, Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? Abençoe a vida desse meu cliente que não veio. Se ele não veio, Senhor, é porque ele tinha um outro propósito. Ou o Senhor está livrando ele de algum acidente. Então abençoe a vida desse meu cliente. Entende que mudou? Quando eu ficava bravo, irado, xingava, o inimigo era onde o inimigo ficava ali, me cutucando. E quando eu viro a chave e falo, Senhor, abençoe a vida desse meu cliente. Se ele não veio é porque não era para ele vir nesse momento. Ou se ele não veio é porque o Senhor tem algo para mim. O Senhor quer que eu faça o quê? Eu vou descansar, vou comer alguma coisa? O que o Senhor quer que eu faça? Entende que o modo de você agir é diferente? Você tem ouvido o seu cliente realmente da forma que o seu cliente talvez quer explicar sobre o corte de cabelo? Ou todos os clientes você leva a zoeira, a bagunça? O maior patrimônio não é o valor do corte. O maior patrimônio é você fidelizar o seu cliente. Eu tenho cliente que corta cabelo comigo desde 1998. Tem noção disso? Tem noção disso? E por incrível que pareça, hoje eu não me orgulho de cobrar R$ 105. O que me alegra é olhar para trás e lembrar que Deus me sustentou durante esses 30 anos. Ontem, para vocês terem uma ideia, a minha vontade era de não vir trabalhar. Era de não vir trabalhar. Porque a minha coluna estava doendo muito. Muito. Eu estava tenso por uma coisa que eu estava em busca, mesmo sendo conhecedor da palavra. Eu estava um pouco de ansiedade, estava um pouco ansioso, eu queria, e aí acabou, a minha coluna começou a doer muito.
E aí eu falei, Deus, Senhor, tira essa ansiedade de mim, Pai. Essa ansiedade está fazendo com que a minha coluna, né, dói e eu não quero. Eu quero estar na minha barbearia alegre, feliz, atender meus clientes sorridentes. Então, o que me alegra é olhar para trás e lembrar que Deus me sustentou durante esses 30 anos. Mais de 1.000 alunos formados, milhares de clientes, famílias construídas, sonhos realizados, tudo pela graça de Deus. Eu tenho certeza que, por mais que lá atrás eu fui um líder, sei lá, exigente, rancoroso, talvez, orgulhoso, mas eu tenho certeza que muitas coisas boas eu tenho deixado, pelo menos para alguns que passaram lá na barbearia. Tenho certeza disso. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel, versículo 7, capítulo 7, versículo 12. Samuel levantou uma pedra chamada Ebenezer para lembrar que Deus havia sido fiel. E você? Você que está me assistindo, olha para a sua própria caminhada, olha para trás, se olhe no espelho. Será que tem Deus aí? Ou você acha que é só sorte, competência? Olha no espelho. Senta uma hora na sua cadeira mesmo, do barbeiro, na cadeira lá que o seu cliente fica sentado aguardando, e reflita toda a sua vida passada, de quando você começou, de quando você, sei lá, tinha uma tesourinha mequetrefe, e hoje, sei lá, de repente você tem uma tesoura de R$ 1.000. Uma maquininha que você começou, talvez você pegou emprestado, ou era fio, e hoje você tem uma máquina aí sem fio, top, lindíssima. Será que isso foi sorte? Só competência? Será que não teve Deus aí? Você está valorizando os pequenos começos? Você tem investido em crescer? Você está desenvolvendo os dons que Deus lhe deu? Você trabalha apenas pelo dinheiro ou trabalha pelo propósito? Você faça essas perguntas para você. Senta de frente ao seu espelho e faça essas perguntas, essas 4 perguntas para você mesmo. Hoje eu cobro R$ 105 no corte, mas a maior riqueza que conquistei nesses 30 anos não cabe numa tabela de preço. Foi aprender que Deus transforma pessoas antes de transformar resultados. Foi aprender que Deus transforma pessoas antes de transformar resultados. Será que tudo que você tem conquistado, que você está conquistando, não tem um dedo ou uma mão de Deus? Já parou para pensar? Se você está começando agora, não desista. Se você já começou há um tempo e pensa em desistir, não desista. Eu tive muitas oportunidades de desistir, muitas vezes, muita vontade de desistir. Eu recomecei, não foi uma, foi mais de 5 vezes eu recomecei. Seja fiel no pouco, faça o básico com excelência. Seja servidor do seu cliente, sirva a ele. Faça o básico com excelência. Busque conhecimento, continue aprendendo.
Porque no tempo certo Deus honra quem permanece. Aqui, ó. Porque no tempo certo Deus honra quem permanece. E eu sou figura viva nisso. Porque no tempo certo Deus honra quem permanece. Deus é maravilhoso, gente. Deus é incrível. A palavra de Deus, quando vocês abrem a palavra de Deus, eu vou até ler uma passagem aqui para vocês, no Salmo, tá? E muita gente não gosta do número 13, né? E o 13 para mim faz muito sentido, principalmente aqui, ó. Salmo 51, tá? Versículo 13. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Deus é maravilhoso, gente. Eu entendi que minha missão não é só atender os meus clientes, servir meus clientes, mas é ensinar pessoas a mudar a mentalidade, a mudar o comportamento, a enxergar o propósito. A palavra de Deus maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa, gente. Quero orar por você. Pai, estamos aqui mais uma vez, Pai, hoje no episódio 5. E toda palavra, toda letra, todo versículo que o Senhor coloca aqui para mim, Pai, é para que eu possa, de alguma forma, levar essa palavra do Senhor para essa pessoa que está assistindo, que essa palavra do Senhor possa trazer conforto, possa trazer força para essa pessoa que talvez está pensando neste momento, Pai, em desistir da carreira de barbeiros, ou desistir da barbearia, ou desistir de ser professor, enfim. Mas que essa palavra traga conforto, que essa palavra, Pai, traga fortalecimento na vida dessa pessoa que está assistindo agora, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga bênção na vida dessa pessoa. Que a partir deste conteúdo, essa pessoa possa se fortalecer na palavra do Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bênção, Pai. Então, em nome de Jesus, venha abençoar a vida dessa pessoa. Amém. Obrigado.